Sejam muito bem-vindos a mais uma aula focado em quê? Em marketing de diferenciação. Então a gente já iniciou falando sobre a aula um, a 2, a 3, a 4, e chegamos agora na aula 5, onde o foco dessa aula é como atrair e manter as pessoas certas. Então eu relembro que a gente está numa jornada, nós estamos em uma jornada de fazer com que a sua marca ela possa se diferenciar, gerando significado para ela, mostrando que ela é uma empresa que é focada em significado, em arte, e não uma empresa soldado, como uma empresa como qualquer outra, apenas uma executora. Ela é uma empresa que pensa, ela é uma empresa que analisa, ela sabe muito bem o tipo de cliente que ela quer ao lado dela. E é uma empresa de valor e não focada em preço. Então hoje a gente vai focar em mais uma aula que o objetivo de hoje é como atrair e manter as pessoas certas. Então vamos dar início? Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Perfeito. E aí, o primeiro ponto dentro dessa aula aqui é a gente falar sobre a era nos relacionamentos doentios. E por que eu quis abordar iniciando por aqui? Porque realmente, infelizmente, o que eu tenho percebido cada vez dentro do mercado é que quando existe um certo segredo, que aquilo é o sucesso, as empresas elas tendem a sair da sua identidade e focar naquilo que está dando certo. Ou seja, elas caminham junto com as outras porque as outras falaram que aquele é o caminho certo. E aí ela acaba perdendo a identidade dela. E isso é muito forte, muito impactante. Então, como sabemos que nós estamos falando aqui de empresas que pensam diferente e que não são empresas soldado, porque empresas soldado enxergam a venda como uma batalha. E isso é muito difícil, porque elas não podem perder nenhuma oportunidade, ou seja, dentro da oportunidade que elas encontram, ali sim elas vão estar atuando. E aí perde muito essa parte do significado. Porém, a gente já aprendeu em outras aulas que a gente não está falando de empresa soldado, e sim uma empresa poeta, que ela pensa diferente. Que o quê? Vendas não são um processo de convencimento, mas de reconhecimento. É sobre reconhecer se o outro tem encaixe no que se busca. Tem uma pessoa, ele é uma pessoa até focado muito em vendas, e ele falou uma coisa durante uma aula que ele estava falando, que vendas é sobre criar vínculos. Ou seja, aquilo que diferencia entre a pessoa que comprou de você e a pessoa que ainda não comprou é porque essa que comprou, ela teve mais vínculos junto com a sua empresa. E se esses vínculos foram criados, fizeram com que ela realmente estivesse pronta para comprar. E aí você precisa começar a mapear dentro da sua empresa. Possivelmente, quantos vínculos eu preciso fazer com uma pessoa que tem um primeiro contato comigo até ela concretizar a compra de alguma coisa. Quando você começa a mapear isso, você começa a treinar muito bem a sua equipe de vendas a fazer sempre o resgate daquela pessoa, que tipo de mensagem, que tipo de abordagem ela precisa fazer, até realmente ela concretizar a compra e você concretizar a venda. Então, vendas é sobre criar vínculos. E eu abordo muito sobre essa parte de diferença. E aí eu queria falar sobre um assunto aqui focado dentro dessa parte da era nos relacionamentos doentios, é que há um tempo atrás eu até estava verificando que tinha uma pessoa, porque hoje em dia todo mundo ele vende alguma coisa. Você pode vender um infoproduto. E ele estava vendendo é, aquilo que ele dizia que prometia a mais comprovada para você dormir com o máximo de mulheres no app de relacionamento. E não era só isso, né? Ele te entregava ainda descrições prontas para o seu perfil, profissões que mais impressionam aquelas pessoas com qual você quer se relacionar, quais frases você deveria falar e um pacote de fotos já editadas que atraem mais cliques. Ou seja, quantas vezes você já deve ter ouvido em promessas mirabolantes? Eu estou falando todo nesse exemplo da pessoa aqui, que ele vende, né, a técnica certa para você dormir com o maior número de mulheres possíveis e te entrega tudo isso pronto. Mas me diz uma coisa, quando eu falo sobre isso, com certeza você já deve estar imaginando quantas outras marcas que vendem talvez produtos ou serviços, não necessariamente nesse nicho, mas em outros, que também prometem demais e já te entregam tudo, que basta você só colocar aquela roupa, colocar aquela máscara, colocar toda aquela estrutura que vai fazer tudo certo. Você vai começar a vender, você vai começar a dormir com o maior número de mulheres possíveis, você vai começar a faturar mais. E a gente sabe que não é assim que funciona, porque na hora da prática, não é assim
que a banda toca. Então, a maioria das empresas acabam cometendo esses mesmos erros. O quê? Que como não tem clareza de quem são realmente, aceitam usar aquilo que parece estar funcionando. Ou seja, se as outras empresas dizem que o que está funcionando é isso aqui, todas elas caminham para aquele mesmo caminho, deixando de lado a sua identidade, o seu significado, toda a sua história, tudo aquilo que foi construído. E isso é muito forte. Então, assim, elas preferem seguir as cores do momento, o logotipo parecido com o líder do mercado, slogan e processos genéricos, e até tipos de postagem e fotos dos produtos. E qual que é o grande problema? Criadas e baseadas em mentiras, a decepção do cliente chega com hora e data marcada. Porque isso é certo. O cliente, quando ele vai comprar algo de você, ele não está pensando única e exclusivamente no preço, no desconto que você vai dar, na oferta irresistível, mas ele está pensando em tudo aquilo, todas as promessas que você está entregando para ele. E não apenas as promessas daquilo que você está entregando, mas aquilo que você disse que ele vai alcançar se ele comprar aquele produto ou serviço. E isso é muito forte. Se você está baseado naquilo realmente que você é como empresa, tudo bem. Mas quando você se baseia e se ampara naquilo que você viu, naquilo que é tendência, naquilo que está dando certo, você vai ter uma grande frustração. Porque você vai conseguir fazer aquela venda, mas você não vai ter, não vai fazer com que aquela venda seja uma venda recorrente, que a pessoa fidelize, que a pessoa seja um promotor da sua marca, que informe aos outros que é uma empresa de sucesso, que é uma empresa que dá certo. Então, esse é o ponto-chave, e infelizmente acontece quando a gente fala de relacionamentos doentios. E dentro do mercado empresarial vive-se esse momento também, infelizmente. Então, sempre quando chegar nesse ponto de dizer as cores do momento são essa, a logo do parecido com o líder de mercado é esse, os slogans e os processos são esses, até as postagens têm que seguir nesse nível aqui, pensa, acalma e fala, o que isso tem a ver com a minha empresa? O que isso tem a ver com a identidade da minha marca? Faz sentido ou não faz? Para assim você começar a implementar sem perder a sua identidade. Esse é o ponto importante, tá? E todo relacionamento tem um tempo certo, porque como eu falei para vocês, vendas, ela está relacionada ao quê? A criar vínculos, até mesmo para a pessoa comprar de você, ela tem o momento certo. E a maioria das empresas, infelizmente, eu sendo uma agência de gestão de tráfego pago, uma agência de marketing digital, eu entendo muito bem isso. E isso que eu vou trazer para vocês é algo que eu sempre tento trabalhar na mente, na cabeça dos meus clientes, que infelizmente a maioria das empresas confunde o quê? Marketing com vendas. E a gente sabe que marketing e vendas são duas coisas totalmente distintas. Tem uma parede aqui, que existe a transição entre as duas, mas são coisas diferentes e elas são complementares, assim como está dito aqui. E o que é marketing? Marketing é o que você faz para gerar demanda para virar faturamento. Ou seja, o objetivo do marketing é o seguinte: eu vou trazer novas pessoas interessadas no seu produto ou serviço. Elas vão vir até você. E como que você faz isso, né? Então, o papel de contar ao mundo quem é você e o que você representa é do marketing, ou seja, suas campanhas, as suas ações, as parcerias que você tem, as suas histórias e as suas promoções. Isso é o objetivo do marketing, gerar essa demanda de pessoas interessadas naquilo que você tem como produto ou serviço. Chegou essa demanda? Aí sim entra o papel da vendas, do comercial, que é o quê? É como você atende essa demanda para virar faturamento. E a maioria dos momentos que eu sempre vejo de erros comuns que acontecem é o seguinte: chegar essa demanda para a equipe de vendas e a equipe de vendas não saber trabalhar muito bem essa demanda e falar que a culpa é do marketing porque não trouxe a demanda certa, trouxe uma demanda desqualificada. E é um ponto que eu sempre falo: raros são os casos realmente da demanda estar desqualificada. Por quê? Se a maioria chegou até ali, é porque ela se interessou pela sua marca, pelas suas promoções, pelas suas campanhas, pelas suas parcerias, por tudo aquilo que você está promovendo. E se ela tem esse interesse, possivelmente, dentro dessa criação de vínculos que você vai construindo com ela, mais e mais interesse pode gerar da parte dela até que ela compre de você. E aí, quando essa pessoa procura você, ela já entendeu quem você é e o que você representa. Ela se apaixonou pelo seu posicionamento e visão de mundo. Ela entendeu como seus produtos e serviços são sua maneira de causar impacto no mundo e quer fazer parte disso.
E o cliente aquecido é quem deve falar com a sua equipe de vendas. Ou seja, quando você gera essa demanda, que é a função do marketing, e essa demanda ela veio até você por causa de alguma dessas razões aqui, ou por todas essas razões, a equipe de vendas precisa atender essa demanda de uma forma profissional para que realmente transforme a demanda em faturamento para a empresa. Perfeito? E aí vem a confusão, que não fazem nada de marketing e focam tudo nas vendas. E colocam todo o peso de gerar dinheiro em cima do time que era para atender a demanda. Ou seja, dentro dessa mistura, dessa confusão, as grandes empresas elas acreditam o seguinte: não, o coração de qualquer empresa é a parte da venda, é o comercial. E realmente faz sentido a gente pensar no comercial como o coração da empresa, porque se ela vende mais, a empresa fatura mais. Mas quem vai gerar essa demanda para que o comercial possa trabalhar e gerar a venda? É o marketing. Então, se a gente parar para pensar em quem é realmente o coração de uma empresa, não seria o comercial, mas sim o marketing, porque o marketing vai gerar esse poder de atração de novas pessoas interessadas, de criação de vínculos, para que agora a equipe comercial possa trabalhar em cima da demanda gerada pelo marketing. E a gente não pode sobrecarregar um ou outro. A gente não pode dizer que o comercial tem que ficar com o marketing também. A gente precisa fazer essa divisão. E a gente tem que pensar neles como coparticipantes de algo maior, que é faturamento para a sua empresa. Então, sempre gosto de trazer isso para os meus clientes. Eu queria trazer para vocês também, para que vocês possam fazer essa diferenciação, que ela é extremamente importante e poderosa. Porque a partir do momento que você insere essas informações, faz essa divisão, realmente tem esse comprometimento, eu tenho certeza que algo já começa a ser gerado dentro da sua empresa relacionados a faturamento, tá? E aí é o que a gente fala sobre a solução. Então, se o marketing é o que você faz para gerar demanda por você, vendas é como você atende essa demanda para virar faturamento. E qual o jeito certo? Olha só, ele interage com você por um tempo, ou seja, você está criando vínculos. Conhece suas campanhas, criando vínculo. Conhece seus clientes atuais, criando vínculo. Vê suas postagens, vínculo. Entende o movimento que você lidera, vínculo. E a cada contato, a cada vínculo, a cada contato, vê que você é de verdade, que não faz algo só para vender, só fala o que acredita e não tem vergonha disso. Com o tempo, a pessoa vai se apaixonando, vínculo, por você e se tornando fã, antes mesmo de se tornar cliente, até que chega o dia em que a pessoa decide comprar. Aí é o sonho de vender e atender esse cliente. Então, quando você vai construindo um vínculo, a ideia é que realmente o cliente ideal, aquele cliente que você quer atrair, quer manter ele junto com você, você vai construindo uma jornada com ele, uma jornada de confiança em quem você é, em a forma que ele se identifica com você, no que você acredita. Então, tudo isso vai sendo construído até o momento que ele se transforma realmente num cliente seu. Então, você vai gerando conexões, gerando vínculos. E essa é a solução, tá? E aí, ser diferente é jogar a favor da correnteza. E por que a gente está falando sobre isso? Porque entender que relacionamento tem um tempo. Então, por isso que a gente precisa fazer esse mapeamento. Mapeamento de quantos contatos eu preciso realizar com um potencial cliente para que ele se transforme em um cliente. E isso você precisa começar a mapear, porque aí você começa a saber que a jornada que você precisa fazer com ele até que ele transforme num cliente é X. E se depois que você consegue mapear isso, basta você replicar para todos os outros clientes. Olha a cereja do bolo aqui. E como que a gente faz isso hoje, quando a gente pensa em marketing digital? Como que a gente faz isso? Então, que cada pessoa tem a hora certa de virar seu cliente. Então, por isso, você deve criar o quê? Um sistema de se mostrar para muitas pessoas em diversos estágios, pois sempre vai ter alguém pronto para comprar de você. E por isso que sempre eu falo sobre os anúncios narrativos, sobre a ideia de funil de vendas para os meus clientes, e eu já abordei aqui em outras aulas também. E é na construção de vínculo, porque a gente precisa trabalhar em funil. O topo, o meio e o fundo de funil. E como que funciona isso? No topo do funil,
as novas pessoas. As pessoas estão tendo agora um primeiro contato com a sua empresa. E aí elas entram dentro desse funil de vendas. Ou seja, você teve um primeiro contato com elas. Só que daí eu tive um primeiro contato, eu não vou ter mais nenhum contato? Não faz sentido, porque vendas é criação, construção de vínculos. Então você precisa fazer com que a pessoa que está no topo, ela vá para o meio do funil. E aí, quem está no meio do funil são as pessoas que já se engajam e entenderam que as dores que elas possuem, você pode solucionar. Ou seja, já está naquela fase seguinte. Eu já sei sobre a sua empresa. Eu sei que as dores que eu possuo, você soluciona. Então ela já entende, tipo assim, eu tenho essas dores e há soluções para as minhas dores. E a empresa que soluciona é esta empresa aqui. E aí eu te pergunto, e agora, o que eu preciso fazer com essa galera que já entendeu isso no meio do funil? Eu vou levar elas para o quê? Para o fundo do funil, que é construir ainda mais vínculos. E daí, no fundo do funil, são as pessoas que já se deram conta dos resultados que você gera e da autoridade que você possui. E aí ela já entendeu tudo sobre a sua empresa, porque ela tem dores, você soluciona as dores dela. Ela conseguiu ver os resultados que você gera para clientes semelhantes ao que ela tem. E ela entende da autoridade que você possui dentro do mercado, ela se encantou por você. Aí sim faz sentido, dentro dessa construção de vínculos, vender para quem está no fundo do funil. Porque essa é a pessoa mais certa, mais consciente de quem é você, do que você vende. Então, isso dentro, não apenas quando eu falo de, igual eu construí isso aqui, não apenas para em relação ao marketing digital, mas para qualquer coisa dentro da sua empresa, você precisa trabalhar dentro desse funil de vendas, para continuar trabalhando e gerando vínculos com essas pessoas. Inclusive, a equipe de vendas, quando ela vai fazer o contato com aqueles potenciais clientes, ela precisa construir esses vínculos. Perfeito? E relacionamento deve ser algo natural e não forçado, porque o pior cliente do mundo quer seu produto, não importa você. O melhor cliente do mundo quer você, não importa seu produto. Quando você chega e entende isso aqui, o poder dessa frase, você começa a entender o seguinte: não é sobre aquilo que eu vendo, mas é sobre quem está vendendo aquilo que você vende. É sobre você, é sobre a sua empresa, é sobre a sua marca, é sobre a sua identidade, sobre o significado, sobre o propósito da sua empresa, antes de querer vender algo. Isso é importante, porque os bons clientes são aqueles que estão por você, não por aquilo que você vende, tá? Então não está atrás de você pelo preço, mas está atrás de você por quem você é. E aqui a gente consegue dizimar um grande problema da maioria das empresas, que é o quê? Descontos. Então, esse aqui é um grande problema e a gente consegue resolver isso através dessa construção de vínculos, através de você mostrar para essas pessoas aqui que elas estão atrás de você e não daquilo que você vende, tá? E como descobrir se a pessoa é certa? Aí existe esses 3 pontos aqui que você precisa responder quando você tem um novo cliente. Exemplo, ele quer muito estar com você, ou seja, ele tem desejo por estar com você, ele entende que você tem as soluções para ele admira por quem você é. Segunda, é um prazer lidar e interagir com essa pessoa, então você também tem que ser da sua parte. Poxa, o papo flui com essa pessoa, realmente você consegue ver que há uma visão conectada entre os dois, é algo agradável estar com aquele cliente, já mais um ponto positivo. E aí, ele pode pagar pelo preço que você pede? Pode pagar. Se ele pode, então esse é o cliente ideal, que ele entende e ele tem um desejo por você, vocês possuem uma conexão junto e o preço que você oferece, ele paga. Esse é o cliente ideal. E aí, quando vocês perguntam como descobrir se a pessoa é certa, basta você responder essas perguntinhas aqui. E em cima disso, eu criei esse desafio. Então, eu quero e preciso que vocês criem uma tabela, tá? E escreva na tabela a seguir os 10 primeiros nomes que vem na sua cabeça. Quando eu falo os 10 primeiros nomes, são 10 primeiros nomes de clientes. Não coloco cliente 1 até o 10. E você vai começar a dar notas para esses clientes, tá? Então vai dar notas de 0 a 5 para cada uma das colunas. Ou seja, o desejo que ele tem pela minha marca, a nota é de 0 a 5. Solução que eu trago, ele entende sobre essa solução. Qual que é a nota que você dá de 0 a 5? A admiração que ele tem por você,
de 0 a 5. E assim você vai. O papo flui com esse cliente de 0 a 5. A visão, tem uma visão certa sobre quem você é, sobre o seu produto? É fluida isso aí? É agradável estar com ele? De 0 a 5. E pode pagar pelo aquilo que você oferece? E em cima disso, você vai ter o total de cada um dos clientes ali, do 1 ao 10. E em cima daquilo, você vai ver os melhores ranqueados. E dali você vai tirar o perfil ideal de cliente. São esses clientes aqui que se encontram dentro dessa posição. O que você traz com isso? Que depois que você entende o perfil ideal do seu cliente, baseado em notas, baseado naquele tipo de cliente que você quer, você começa a focar naquele tipo de cliente para que você possa oferecer o seu produto ou serviço. Essa que é a grande mágica de você fazer isso, entendeu? Isso que é importante, porque aqui ó, é a forma muito simples de organizar e reconhecer seus melhores e piores clientes, aqueles que deveriam e aqueles que não deveriam estar próximos de você. Os que receberem as melhores notas, dê uma atenção especial a eles. E se tem a melhor nota, você precisa dar essa atenção especial para eles, tá? Porque são seus melhores clientes, são seus clientes fiéis, que estão com você, que querem continuar com você, tá? E aqui eu queria trazer para vocês uma forma de como vocês podem atrair as pessoas certas. Aqui já é uma questão mais de trazer para vocês uma ideia de como vocês podem trabalhar isso de uma forma digital. Porque quer queira ou quer não, quando a gente fala de marketing de diferenciação, ele está conectado com a inovação. E hoje o que é inovador não é mais o marketing tradicional, mas sim o marketing digital. Hoje a gente está falando de automações, a gente está chegando num outro nível de inteligência artificial. E a gente precisa sempre se diferenciar. Então, depois que você já filtra e identifica as pessoas com as quais você quer se relacionar, isso é um grande passo para você conhecer o seu perfil ideal de cliente, que era isso que eu estava falando para vocês aqui. Opa, deixa eu apagar isso aqui que apareceu do nada. Perfil ideal de cliente. E o próximo passo é atrair mais pessoas com essa característica. E aqui eu queria disponibilizar para vocês 3 scripts que podem ser utilizados para você gravar vídeos para alcançar cada vez mais e mais pessoas. Aqui eu já começo a falar de um ponto que lembra daquela diferença entre marketing e vendas? Então, para vender, eu preciso gerar demanda. E uma das formas para gerar demanda é me apresentar, é falar mais sobre a minha empresa, para que mais pessoas se identifiquem com a minha empresa, tá? E criem esses vínculos. Então, o primeiro tipo de vídeo que a gente poderia, que eu penso que vocês podem criar, é focada no significado, que é a técnica 1, a técnica do significado. Então, antes de você criar um vídeo, pense nessa estrutura de vídeo. Então, o primeiro ponto que eu tenho que colocar é o seguinte, é o contexto relacionado àquilo que eu vou falar. Então, assim, o que eu vi, onde eu estou, quem eu encontrei, o que falaram, o que lembrei. Então, sempre num vídeo os primeiros 15 segundos é focado nisso, porque você vai contar uma história. A gente está falando de storytelling aqui agora, tá? Que é extremamente importante. Depois que você conta aquilo que você queria falar, no primeiro momento, que é o contexto, você começa a atribuir significado. Então, conte uma história sobre um objeto, uma pessoa, um produto ou serviço ou um local. E aí você atribui significado nos próximos 45 segundos. E aí no passo 3, você vai falar o quê? Porque não adianta eu também falar, vou contar uma história, vou atribuir um significado sobre aquela história, foi legal, e aí, morreu? O que você realmente aprendeu com aquela história? E aí seria o passo 3. O que podemos aprender com isso? Porque você quer ensinar algo que você aprendeu, uma lição de vida que você quer levar para as outras pessoas. E aí, nos próximos 45 segundos, agora, você deve estar se perguntando como eu devo aplicar isso em. Porque a ideia sempre, quando a gente vai criar um novo vídeo focado nessa técnica 1 do significado, é sempre isso. Eu vou montar um contexto, em cima desse contexto, eu vou atribuir um significado, atribuído o significado, eu vou falar o que a gente aprendeu com isso. Em cima daquilo que aprendeu, eu vou trazer na prática como a pessoa pode aplicar isso que você aprendeu na vida dela ou na empresa dela. Então você está ensinando algo à pessoa e isso é muito poderoso. Então a técnica 1 é a técnica do significado. Na técnica 2, do lobo divino, ela acaba seguindo mais ou menos o mesmo contexto, que é o quê? Até falam, né? Contexto primeiro, o que eu vi, onde eu estou, o que falaram, o que lembrei. Depois, a grande pergunta, que é o quê? Você já parou para pensar que, alguma vez você já se perguntou, você sabia que muitas pessoas me perguntam, ou seja, ali nessa parte agora, é fazer uma pergunta para que você possa pensar mais sobre esse assunto. E depois você traz a sua visão em cima daquela pergunta, em cima daquele questionamento que você tem. Então, expõe o seu ponto de vista,
com base no seu propósito, na sua visão, na sua missão, nos seus valores, que é isso que é o forte da sua empresa, e explique como isso pode influenciar a realidade de quem está ouvindo. Então, sempre dentro desses vídeos que eu estou trazendo ideias para vocês, é sempre fazer o seguinte: além de gerar o questionamento, você vai responder esse questionamento de acordo com aquela visão que você tem como empresa, ou você tem como você mesmo, significado e tudo mais, você ainda traz sempre uma lição para aquela pessoa. Se ela aplicar aquilo, ou a forma como ela pode aplicar aquilo, entendeu? E na técnica 3 é realmente a história, que mantém a mesma coisa do contexto. Aí você vai contar uma história, como contar uma história pessoal, ou de outra pessoa, ou uma lembrança, um acontecimento, e vai contar a moral da história, que é o quê? Qual a moral por trás dessa história que você está contando? E no final, quero te dar uma dica para que você também não passe por isso. Até porque é melhor fazer com que as pessoas aprendam com os nossos erros do que aprendam errando. Então, em tudo aqui, o grande script que vocês têm que ter em mente é o seguinte: quando eu vou contar uma história, se ela tem significado, se ela é focada no lobo divino ou realmente na história, a gente precisa fazer uma contextualização dessa história, a gente precisa contar, e depois você vai trazer as lições ou aquilo que os questionamentos que você tem, e no final você vai trazer uma lição para aquela pessoa. Então, faça isso, publique isso nas suas redes sociais, para que mais pessoas se conectem com aquilo que você está falando, tá? Isso é a grande chave para você poder gerar demanda e criar cada vez mais vínculos. E aqui a gente conclui mais uma aula focada em como atrair e manter as pessoas certas. E a gente ainda está numa fase de ascensão dentro do marketing de diferenciação. Na próxima aula a gente vai abordar mais assuntos e o mais importante é que com cada aula você vai aplicando para que você possa crescer e se diferenciar e se destacar da concorrência. Até a próxima aula.